Antes de conversarmos sobre essa temática, encerrando a série de mensagens Superar é Preciso, eu quero trazer alguns avisos importantes aqui para a igreja. O primeiro é pré-adolescentes, agora tem um momento especial, é isso? Com a professora Thalita, ali com a professora Thalita, pré-adolescentes, aqueles que estão no 6º ao 8º ano, agora saem com a professora Thalita. Um outro aviso importante é que vocês viram algumas movimentações, as pessoas bem arrumadas, né, em alguns dias. Eu estou me sentindo estranho, porque eu estou com uma camisa que não é escura, né? É porque a gente está fazendo fotos da família para o Natal, né? Então tem um ministério aqui de fotografia que providencia isso, nós divulgamos semana passada. Você agendou um horário com a Marisa e com a Isabela, mas se por alguma razão você não agendou semana passada e você viu agora lá embaixo toda a produção e gostaria de ter a sua foto com a família, ainda há tempo. Última chamada. As fotos no próximo sábado, das 14 às 16 horas. Próximo sábado, das 14 às 16 horas. Só que você precisa agendar. Você precisa procurar a Marisa. A Marisa está lá embaixo. Não está aqui, né? A Marisa aqui à frente. Procura a Marisa aqui. Levanta a mão, Marisa, por favor. Hoje, porque precisa agendar. Correto? Sábado, das 14 às 16. Dá para ajustar o horário. Ok. Então, última chamada, procure a Marisa. Terceiro aviso. Hoje temos alguns avisos importantes aqui. Nós não temos o costume de trazer avisos durante a liturgia, mas alguns são necessários. Uma convocação. Então, vou ler aqui o início da convocação. Por ordem do senhor presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana do Parque, está convocada a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 8 de dezembro de 2024. Então, estou reforçando uma convocação para o dia 8 de dezembro de 2024. Você que nos visita nessa manhã e talvez não conheça, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja tradicional, centenária, de origem reformada, aqui já no nosso país há um bom tempo, e ela tem toda uma estrutura de organização, que é a partir da sua própria Constituição. Aqui tem um manual presbiteriano, por exemplo, esse é o mais novo, é de 2023, edição revista e atualizada. Aqui tem a Constituição da Igreja, aqui tem estatutos, aqui tem código de disciplina. Inclusive, se você gosta e gostaria de ler, de ter um desse exemplar, você pode entrar em contato com o nosso secretário do Conselho, Leonardo. Ele vai te direcionar com as informações de como você pode adquirir um manual presbiteriano. E lá tem a Constituição. E ela nos orienta que nós devemos eleger oficiais, presbíteros e diáconos. E isso é feito por meio de uma assembleia. Então, o conselho entendeu que há o momento agora de haver uma eleição para um presbítero e 2 diáconos. E, rapidamente, eu vou ler alguns artigos aqui da nossa Constituição que falam a respeito disso. O artigo 50 número 50 diz que o presbítero regente é o representante imediato do povo por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não somos episcopais, não é o pastor que manda a igreja. Né? A igreja não é do pastor, a igreja não é do conselho, a igreja é de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o presbiterianismo entende que o conselho de presbíteros, e os senhores conhecem, o presbítero Onofre está aqui, o presbítero Gustavo é o que trouxe as informações da tesouraria, e o presbítero Leonardo foi o que dirigiu o louvor aqui. Juntos nós somos o conselho, e assim, direcionados por Deus, nós governamos a igreja. Compete ao presbítero
levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os novos na fé, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais e representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Artigo 53 vai dizer a respeito do diácono. Quem é o diácono? É o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O exercício do presbiterato e diaconato dura o período de 5 anos, podendo ser renovado. Artigo 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Esses artigos aqui da Constituição, eles estão fundamentados na orientação da própria Palavra de Deus. Eu vou pedir para o pessoal da projeção me ajudar aqui, colocar para mim o texto de 1 Timóteo. Consegue colocar no Rollyrics, por favor? 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo é uma expressão para presbítero, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diácono. Compete então ao presbítero e ao diácono seguir esses preceitos das Sagradas Escrituras. Há aqui algumas temáticas que eu quero só citá-las, da importância de escolhermos a liderança da igreja conforme enfatiza o texto bíblico. Áreas importantes como familiar. O líder precisa ser um exemplo no seu casamento, um exemplo na condução do seu lar, ou seja, o seu primeiro rebanho é a sua família. Se ele ficar sem cuidar da sua casa, ele está desqualificado para cuidar da casa de Deus. Aspecto da moral. Não pode ser apegado à bebida, não pode ser apegado à violência, nem ao dinheiro, nem a um tipo de vício, pois o líder espiritual, ele serve um só Senhor, o nosso Deus. Entre relacionamentos interpessoais, um líder espiritual deve ser amável, ele deve ser pacificador, acolhedor, hospitaleiro, ele sabe exortar, ele sabe conduzir, ele sabe puxar a orelha, ele sabe ensinar, tudo isso em amor. Quanto à reputação pessoal, o versículo diz que deve ter boa reputação perante os de fora. Ou seja, a sua vida, assim como de todo cristão, de segunda a sábado, não deve ser diferente da vida vivida no domingo, junto com a comunidade, com a igreja. E maturidade espiritual. Um líder não pode ser novo convertido. Ele não pode ser imaturo na fé, ele precisa ser sólido, firme na doutrina, experimentado na vida. A imaturidade espiritual é o portal da soberba, e a soberba é o solo escorregadio
onde o diabo derruba muitos líderes. Essas são as vocações gerais para o presbítero e para o diácono. Em especial para o presbítero, o versículo 2 diz que é necessário que ele tenha aptidão para o ensino. Esse no caso do presbítero. O presbítero precisa ser um homem que se afadigue na palavra e no ensino. Ele é um mestre que ensina o significado da verdade cristã. É um estudioso, é alguém que prega, é alguém que ensina. Ah, pastor, mas então quem pode ser presbítero? Tem que fazer seminário, tem que saber exegese, tem que fazer 4 anos de teologia? Não necessariamente. É bom, se você tiver tempo para fazer isso, ótimo. Mas ele deve ser apto ao ensino. Nós temos exemplos aqui na nossa comunidade. Onofre, Gustavo, Leonardo, ótimos pregadores, que já dispensaram a palavra aqui várias vezes no púlpito. Homens que foram chamados por Deus para o ensino. Então nós elegeremos, no dia 8 de dezembro, 1 presbítero e 2 diáconos. Cabe à Assembleia eleger. Isso diz o artigo 110. Cabe ao Conselho verificar a regularidade do processo e a idoneidade dos candidatos. Artigo 83. Pastor, podemos sugerir nomes? Sim, é direito da Assembleia sugerir. Porém, esses nomes devem passar pelo Conselho para a verificação, conforme o artigo 83, da aptidão, de acordo com a nossa Constituição. Então, se você tem um nome para indicar na mente, antes de tudo, verifique se esse nome atende às qualificações do texto que nós lemos. Por favor, se tiver as qualificações, for um bom nome, antes de indicar esse nome ao conselho, pergunte para a pessoa se ela almeja esse cargo. Que às vezes acontece isso. A pessoa tem toda a qualificação, daí o membro da igreja fala, pastor, eu vou indicar um nome muito bom, só que não conversou com a pessoa. Aí a pessoa às vezes está impossibilitada de aceitar esse cargo, né? Então já tivemos episódios de candidatos que queriam, mas não tinham qualificações, como aqueles que tinham as qualificações, mas não almejavam servir. Aí fica constrangedor, tanto para a pessoa quanto para a Assembleia. O versículo 1, nós lemos, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser presbítero, deseja uma nobre função. Precisa almejar, precisa ter o desejo de honrar e servir ao Senhor com o dom, o talento e a vocação que Ele entregou a você. Então, ore nesta semana, coloque diante de Deus, se tiver um nome para indicar, converse com essa pessoa, ore com ela, leve para um dos presbíteros da Igreja Presbiteriana do Parque, olha, pode procurar o Gustavo, o Leonardo, o Onofre, eu tenho um nome interessante, conversei com ele acha também que ele almeja, eu gostaria de indicar esse nome. Traga para nós, para que o conselho tenha um tempo hábil de se reunir com essa pessoa e conversar com ela de maneira mais detalhada. O conselho vai sugerir nomes no dia da eleição. Então, no dia da eleição, irá sugerir nome para presbítero. O nome para diácono, o conselho já irá sugerir 2, que é o nome do Henrique, que está ali ao fundo, e o nome do Jonatas, que toca guitarra aqui. Eles estão servindo na diaconia, de maneira assim como um estágio, já faz mais de 1 ano, e tem provado ao conselho e à igreja aptidão e dons nessa área. Então serão os nomes que serão indicados e que a Assembleia irá decidir por meio do voto secreto. Então fica convocado a Assembleia para o dia 8 de dezembro. Fecha esse aviso, tem um outro aviso. Final de ano, as pessoas perguntam, pastor, e aquela jornada? A jornada é aquele livro que, se você veio pela primeira vez aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, você ganhou esse livro, né? Veio numa caixinha, veio com uma caneta. Ah, pastor, eu vim aqui pela primeira vez e não ganhei, como assim? Então, pode procurar a equipe da recepção que você vai ganhar, tá? Porque isso é direito de todo mundo que visita pela primeira vez a Igreja Presbiteriana do Parque. Mas, de repente, você fala assim, como muitos já têm o costume, pastor, eu quero encomendar a preço de custo para eu presentear os meus amigos e os meus familiares agora no final do ano. Eu quero encomendar para levar para o meu chefe no trabalho, para os meus subordinados. Então, esse
esse é o momento. A Igreja Presbiteriana do Parque adquiriu 120 jornadas na caixinha, com a caneta, bonitinho, para venda física e imediata, enquanto durar o estoque. Não faremos reservas, como fizemos em anos anteriores. Nós iremos trazer aqui, muito provavelmente, depende da gráfica, próximo domingo. Terá 120 exemplares disponíveis. Aí você vai chegar, vai procurar, seguramente, né, a Thaís Lino estará ali, num stand que será preparado, e aí você vai falar, Thaís, eu quero 10 exemplares. Aí você paga, você leva os seus 10 exemplares, no preço de custo de R$22. Esse é o preço que a gráfica trouxe para nós. Depois ele é vendido a 28 no site com frete. Aqui é 22, porque a gente tem essa parceria, uma vez que é uma equipe de pastores que escrevem a jornada. Eu sou um dos que participa, então a gráfica cede para a gente a preço de custo. Último aviso. Hoje foi bastante, né? Peço até perdão para os irmãos. Aos pais de crianças pequenas, aos bebês, pais de crianças, batismo infantil. Pastor, o pessoal está me cobrando, batismo infantil. Dia 15 de dezembro, nós teremos um momento na liturgia para o batismo infantil. Você precisa me procurar, mandar um WhatsApp e falar, pastor, eu quero batizar o meu filho, eu quero batizar a minha filha. É necessário que um dos pais, pelo menos, seja membro da Igreja Presbiteriana do Parque. Aí, então, você me manda essa mensagem, nós teremos um breve curso sobre pacto, sobre aliança, até para que você, que talvez não tenha tradição presbiteriana, possa compreender por que nós batizamos bebês, por que nós batizamos criança. Tudo isso está fundamentado na nossa teologia, a teologia do pacto, a teologia que fala que um Deus é um Deus de famílias, que inclui crianças, e que o batismo é um sinal visível de uma realidade invisível de um Deus que salva a família, o povo, o Israel. Então, me manda uma mensagem, provavelmente num sábado à tarde do dia 7, ou talvez à noite, isso a gente vai ajustar o horário, nós teremos um curso sobre teologia do pacto, 2 horas, um encontro apenas, teologia do pacto e o impacto nas nossas crianças, elas fazem parte da família da fé. O batismo, o dia, vai ser no dia 15 de dezembro. Ufa! Vamos em frente. Todos os avisos dados, graça e paz mais uma vez. Você, meu amigo, minha amiga da Igreja Presbiteriana do Parque. Hoje nós encerramos a nossa série desafiadora chamada Superar é Preciso. A gente conversou, foram 4 encontros, esse é o 4º, nós conversamos no primeiro encontro, todos eles disponíveis no YouTube, no Spotify, no Deezer. O primeiro encontro foi sobre rótulos. Entendemos que os rótulos não nos definem. Talvez na sua infância alguém tenha rotulado você, e nós vimos que a nossa identidade não está no que as pessoas dizem quem somos, mas sim quem Deus diz quem nós somos. No segundo encontro falamos sobre perdão, a liberação do perdão. Alguém te machucou, e isso ficou represado no teu coração. A necessidade de nós liberarmos o perdão para que a gente viva a liberdade do Evangelho, a graça de Cristo Jesus. O último encontro foi sobre "e eu, ofensor". Também a temática do perdão, mas na perspectiva de quando eu sou ofensor. Quando eu pisei na bola, quando eu errei e quando eu devo pedir desculpas, mas de uma maneira íntegra, e não daquela desculpa esfarrapada e superficial, mas aquela que realmente reconhece os erros. E hoje nós vamos conversar sobre aquelas coisas das quais a gente gostaria de nunca ter feito. Nunca ter feito. Sinceramente, em algum momento da sua vida você fez coisas das quais você se arrepende, das quais você se envergonha, das quais quando você traz uma lembrança aquilo constrange, dói, e se você pudesse voltar atrás, você não faria, ou você faria
tudo diferente. Aqui eu já contei para os irmãos, para as irmãs, alguns dos meus fracassos, né? Especificamente na paternidade. Eu já cheguei atrasado, ainda bem que a minha filha está lá embaixo, para buscar ela na escola, no período de tarde. A escola me ligou e falou, ô pai, anoiteceu e só está sua filha aqui, passei uma vergonha, estava trabalhando na igreja, passei por isso, me arrependo, me envergonho até hoje, deixei a Bela brincando dentro do carro, enquanto eu fui pegar um guarda-chuva, e eu deixei ela brincando com a chave do carro. Quando eu saio do carro, está chovendo, o vento bate, fecha a porta, ela aperta o botão de trancar o carro. Ela não tinha nem 1 ano, ela tinha meses. Ela ficou trancada dentro do carro e eu tomando chuva do lado de fora. Né? Foi terrível. Né? Minha esposa olha para mim me fuzilando. Eu perdi a minha filha de 4 anos no Hot Park. Um dos maiores parques aquáticos em Rio Quente, numa área de mais de 55 mil metros. Eu só perdi ela lá, né? Então, são só 3 histórias que me titulariam fácil como o ganhador do troféu pior pai das últimas décadas, né? E por um tempo, eu sentia isso. Por um tempo, eu me culpava. Por um tempo eu queria esconder essas histórias. Eu não tinha coragem de contar essas histórias aqui para vocês. Porque toda vez que eu lembrava disso, eu falava, que fracasso. Como você esquece sua filha? Como você perde sua filha? Como você faz o absurdo? E eu me culpava muito por isso. Eu me sentia mal por isso. Sabe esse sentimento de que tudo que você é hoje ou faz hoje acaba sendo definido porque você fez lá atrás. Então você começa a achar que você não é um bom pai hoje porque você errou lá atrás. Você começa a achar que você não é uma boa esposa hoje porque você errou lá atrás. E tudo isso vai definindo a história por causa dos fracassos do passado. Pois bem, esse é o tema do nosso sermão. Superando os fracassos do passado. Afinal, todos nós já fizemos coisas lá atrás das quais nós não nos orgulhamos. E para reflexão desse texto, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no texto de Isaías 43. Vamos para o texto do profeta Isaías 43, verso 18 e 19. 2 versos nós leremos, eu peço que você me acompanhe na leitura. Verso 18 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Verso 19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por esse momento onde nós nos reunimos como igreja. Onde nós, como seres humanos, falhos e pecadores, reconhecemos diante do Senhor que nós fracassamos. E não fracassamos 1 ou 2, mas várias vezes no passado. E muitas vezes fracassamos no presente. E sabemos que por causa das nossas falhas e imperfeições, nós ainda cairemos no futuro. Mas certos de que a Tua graça nos sustenta, certos de que a Tua graça nos transforma e nos orienta a não vivermos no passado, mas sim na novidade de vida que há em Cristo Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar profundamente nos nossos corações. É no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Eu preciso te dar um contexto, esse é um texto do Antigo Testamento, preciso te dar um contexto do que está acontecendo aqui. O povo de Deus estava em cativeiro físico e espiritual. Eles estavam exilados. O povo estava na Babilônia, sofrendo a opressão de um povo que era conhecido por ser cruel e violento, humilhados e em completo sofrimento. O povo de Deus se sentia abandonado. Mas de quem que era a culpa por essa situação? No capítulo anterior, se em casa você folhear, voltar para o capítulo 42, no verso 20, você vai perceber que a elite judaica é condenada por ver muitas coisas, mas não perceber. Abrir os ouvidos, mas nada ouvir. São cegos e surdos para a voz de Deus. No verso 24 do capítulo anterior, 42, o texto também é claro em afirmar que o exílio é disciplina de Deus.
O exílio é por causa do pecado do povo, da idolatria, de seguir os maus caminhos e de desobedecer à lei de Deus. Então é neste contexto que o povo vive a experiência da fidelidade de Deus alcançando aqueles corações. Deus se revela como Redentor, Deus se revela como Salvador, como compassivo, que apesar dos fracassos do povo, apesar da culpa do povo, apesar deles estarem naquele local por conta dos seus maus caminhos, o mesmo Deus vem ao encontro e traz uma mensagem de esperança. O mesmo Deus vem resgatar. Deus perdoou o povo e agora, a partir do seu perdão, promete uma novidade de vida. É aqui que nós nos encontramos nesse texto. Quando nós lemos esse texto e percebemos isso na Bíblia, nós entendemos aqui, racionalmente, e achamos muito belo o conceito do amor de Deus. Olha que maravilha, esse é um Deus que perdoa. Olha só, esse é um Deus que faz nova todas as coisas. Muitas vezes nós temos uma habilidade de falar e proclamar isso para outras pessoas que estão sofrendo, e isso é muito bom. Só que você já parou para perceber que nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos? Você já parou para pensar que essa facilidade de você levar essa mensagem de perdão e de restauração para outra pessoa, às vezes é difícil para o seu coração entender? Mesmo quando Deus já te perdoou, você ainda fica carregando fardos pesados? Já parou para pensar nisso? Não sei se acontece isso com você, mas acontece comigo. Eu vou te dar alguns exemplos. Algumas pessoas sofrem pesos de erros lá atrás, de um passado lá na juventude, de erros na área sexual, por exemplo, mas que afeta o teu casamento até hoje, porque você fica, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo outro, e você não supera aquilo que já foi perdoado por Deus. Outras pessoas que disseram algo que não deveriam ter dito lá atrás, e hoje ficam se remoendo, sabendo, obviamente, que não há como desdizer aquilo que foi dito lá atrás. Ou você tenha tomado uma decisão muito ruim no passado, conversamos sobre isso semana passada, que decisões ruins vão gerar consequências ruins. Isso é a lei da semeadura. Então, mesmo perdoados, temos que aprender a lidar com as consequências. Mas, de repente, você está lidando com as consequências no presente, mas ainda martelando o seu interior por causa de fracassos lá atrás, achando que você é a mesma pessoa. Pessoas hoje que se encontram divorciadas e se culpam porque, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter me esforçado mais, eu deveria ter perdoado mais, e portanto hoje eu continuo sendo a mesma pessoa ruim de lá de trás. Será? O que significa todo esse sentimento? Fracassos do passado que perseguem o presente. E isso, eu vou dizer aqui, logo nesse momento, é um problema espiritual. Você permitir que fracassos do passado moldem a sua identidade, interfiram nas suas ações, interfiram no seu interior, mesmo sabendo que Deus já te perdoou. Quando você permite que o fracasso, já perdoado, interfira na sua vida no presente, isso é um problema espiritual. Essa é uma armadilha do diabo para nos aprisionar no passado. Eu preciso te lembrar do texto que nós acabamos de ler. É sobre o povo de Deus. O povo que fracassou. O povo que errou. O povo que, basicamente, o profeta olhou e falou, está vendo onde vocês estão agora? A culpa é de quem? De vocês mesmos. É a consequência da sua desobediência e do seu pecado. Só que esse povo continuou sendo objeto do amor gracioso de Deus, do amor perdoador de Deus, do amor que resgata esse povo, desse amor que restaura e desse amor que mostra que esse povo, segundo as Sagradas Escrituras, Deus chama de povo especial, de tesouro, de santo, um povo separado para si. O que eu quero dizer para você nesse início da mensagem é: todo santo que fracassa encontra em Deus a restauração. Todo santo que fracassa encontra em Deus a restauração. Você santo, você santa, separada por Deus,
Eu sei que você fracassou, porque eu fracassei. Mas em Deus nós encontramos restauração. Moisés fracassou. Moisés, amigo de Deus, fracassou. Quando? Perdeu a paciência e assassinou um egípcio. Ah, mas foi lá naquela época, na juventude, nos seus primeiros 40 anos. Depois ele perde a paciência também, bate na rocha e tem consequências. Ainda assim é considerado amigo de Deus. Davi fracassou quando cometeu adultério e foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, restaurado por Deus. Pedro negou a Jesus 1, 2, 3 vezes. Não te conheço, não sei quem é, esse problema não é meu. Foi restaurado pelo Cristo Jesus e a partir de Pedro foi edificada a igreja. Homens que sentiram a vergonha, homens que sentiram o constrangimento dos atos que fizeram no passado. Agora imagine se esses exemplos, Pedro, Moisés e Davi, ficassem presos aos fracassos do passado. Eles jamais iriam superar. Eles jamais iriam ouvir as palavras de Deus. Eles iam ficar limitados, presos. Moisés iria se achar um assassino para sempre. Davi também, assassino e adúltero. Pedro, então, não tinha nem coragem de olhar para Cristo Jesus depois da ressurreição, porque ele tinha negado 3 vezes. Como é que você olha para o Mestre? Como que você deixa o Mestre olhar para você? Mas eles não se prenderam ao passado. Eles jamais iriam viver o presente, que se desenvolve num futuro de esperança se eles estivessem presos no passado. Portanto, aprenda esse axioma. Preso ao passado, você perde a paz presente e fecha a porta para a esperança futura. Se você ficar preso no passado, você perde a paz do presente. Já no presente você perde a paz, porque você fica remoendo lá atrás. E você fecha a porta de uma esperança futura. Se você não esquece o passado te atormenta. Se o passado te atormenta, o presente se torna insuportável. E se o presente é insuportável, o futuro é só desesperança. Então você precisa superar os fracassos do passado. Ok, pastor? Como? Todo mundo quer saber. Como? Essa é a grande pergunta. A palavra de Deus nos ensina. Primeiro, como? Não viva no passado. Aprenda com ele. Não é para viver no passado. Olha o que o texto bíblico diz. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. É uma ordem divina para esquecer o que se foi. Que se refere tanto ao pecado do povo, que leva o povo ao exílio, como também nos versículos próximos anteriores, se referem aos feitos miraculosos de Deus lá no Egito, lá no primeiro Êxodo. Esqueçam também dessas coisas que aconteceram lá no Êxodo. Ok, pastor, esquecer os fracassos, obviamente isso é bom. Mas os feitos gloriosos de Deus? Como assim esquecer os feitos gloriosos de Deus? Claro que não é para cair literalmente no esquecimento. O ponto é que, independentemente do que aconteceu lá atrás, pare de viver o passado. Esse é o ponto do profeta. Para de viver em 1980. Para de viver no início dos anos 2000. Para de falar que a década de 70 era a década melhor. Se você fracassou lá atrás, pare de viver no passado. Se você teve ótimos dias lá atrás, pare de viver no passado. O sábio em Eclesiastes capítulo 7, depois você confere Eclesiastes capítulo 7, ele vai nos lembrar de pararmos de ficar dizendo, bom mesmo era na minha época. Não, bom mesmo era na minha juventude. Não, a década de 80 foi a melhor. A década de 60 é melhor. O sábio diz em Eclesiastes capítulo 7, quem diz isso não é sábio. É tolo, porque está vivendo no passado. Em relação aos fracassos do passado, não deixe então que eles interfiram no presente. Sabe por quê? Por causa disso, seus fracassos jamais serão maiores que a graça de Deus. Então não fica parado lá atrás não. Para de viver no passado, porque os seus fracassos jamais serão maiores que a graça de Deus. Não viva no passado, aprenda com eles. Esse é o ponto. Então eu vou esquecer tudo, fingir que nada aconteceu? Não, vamos aprender com o passado. O mesmo Deus que ordena você a esquecer o que foi e não viver no passado, é o Deus que diz lá em Jeremias capítulo 31, verso 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus está falando para mim e para você, eu não lembro mais dos seus pecados, porque eu já os perdoei.
Espera aí, é o Deus onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas, é o Deus que está no presente, está no futuro, está no passado. Como assim Ele esquece? Não é literal que Ele esquece, é bem mais belo do que isso. Ele decide não mais nos condenar sobre os fracassos do passado. Ele decide, eu não vou lembrar mais, eu não vou te condenar, porque você foi perdoado em Cristo Jesus. Portanto, se você quer superar, não viva no passado, aprenda com Ele. Para de viver no passado, aprenda com Ele. A segunda lição é uma consequência da aplicação da primeira. Porque você não vive no passado, você tem a liberdade de viver o presente. Porque o presente é uma dádiva de Deus. Olha só o versículo 19, é uma ordem. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Para de olhar lá para trás. Olha aqui para o presente, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo, vocês não percebem? Vejam, vê o que Deus está fazendo. Fazendo quando? Agora. Agora. Ele está fazendo uma coisa nova. Somente quando você esquece o passado, você consegue perceber o presente. Você não vai perceber o presente, você não vai perceber as coisas novas de Deus, se você continuar vivendo lá no passado. Pare de olhar para trás. Olhe para frente. O que está diante dos seus olhos está surgindo. A expressão hebraica para esse surgindo, a expressão hebraica é chamar. Algumas versões trazem como brotando, e é a versão mais correta, porque é um vocabulário realmente da agricultura, brotando. Então é melhor traduzido por perceba, já está brotando. A ideia de uma planta brotando. Por quê? Porque o povo está no exílio, o povo está no deserto da alma, o povo está na aridez, o povo está na escassez. Então quando você olha para frente, você vê brotando algo novo. E isso quem faz é Deus. Deus está falando para nós hoje. Enquanto você ficar preso no passado, você não vai perceber o que está brotando de novo na sua vida. E esse brotar de novo confronta a escassez, confronta a dor, confronta o sofrimento, confronta o deserto que talvez você esteja vivendo. Por isso que perceber o presente é uma dádiva. É uma dádiva. Vejam. E Deus está sendo enfático através do profeta. Vejam, você não está percebendo? Você não está reconhecendo? Está surgindo, está brotando. E por que tem que dar essa enfática? Porque tem gente que só olha para o retrovisor. Não consegue olhar para frente. Já viu aqueles motoristas que parece que são fixados no retrovisor? Você está atrás dele, está dirigindo, aí você percebe, você do seu carro percebe. Ele está lá só olhando para o retrovisor, só olhando para o retrovisor. Aí, o retrovisor é pequenininho, né? Aí mexe a cabeça de um lado, mexe a cabeça do outro, e dirige só olhando para o retrovisor, só olhando para o retrovisor, só olhando para o retrovisor. E aí ele fica preocupado com as coisas que já passaram, ele fica olhando para as coisas que estão lá atrás, que vão ficando pequenininhas, que vão ficando distantes, que vai dando uma saudade, mas que ficou lá atrás. Isso é loucura. Ficar olhando só para o retrovisor. Tem muita parte nossa nisso, é claro, de querer ficar olhando para o passado, mas o diabo aproveita para nos aprisionar no retrovisor das nossas vidas. O diabo quer que a gente fique olhando para o retrovisor dos nossos fracassos. Ele quer nos prender nos fracassos do passado, na vergonha, nas dores, nos constrangimentos. E aí quando você olha para o passado, sem o prisma do perdão de Jesus, você começa a se culpar, você começa a se odiar, você começa a criar e moldar a sua identidade no seu fracasso anterior. E é isso que o diabo quer, tentar identificar o teu interior com as suas falhas, moldando a sua identidade no pecado. Só que, a não ser que você ande de ré para a vida, ninguém faz isso, o sentido da vida é para frente, não é para trás. O sentido da vida é para frente, não é para trás. E quando você de fato obedecer ao Deus que diz, veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, para de olhar para trás e olha para frente, sabe o que você vai perceber? Uma coisa lógica, que o teu para-brisa é bem maior que o teu retrovisor. O para-brisa da sua vida é maior que o retrovisor.
que coisas novas são feitas inteiramente por Deus, que a obra é dele, que Ele perdoa o nosso passado e Ele provê um futuro de esperança, que o novo começo, ele é iniciado em nosso coração, que não é mais identificado pelo pecado, mas sim pelo perdão e restauração em Cristo Jesus. Isso vai nos levar ao terceiro ponto, terceiro e último. Espere o futuro, promessa de Deus. Verso 19, segunda parte, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você deve viver o presente esperançado no futuro de Deus, pois aquilo que Ele promete sempre cumpre. Você vive o presente, só que esperançado no futuro escatológico de Deus. Nossa, que palavra estranha é essa, pastor? Uma esperança escatológica. Nós vivemos uma esperança escatológica. O que é isso, pastor? É a certeza de que superamos os fracassos do passado, porque Cristo Jesus nos tornou novas criaturas, vivendo uma nova vida que já está segura na cruz de Cristo Jesus e na certeza de que Ele voltará em glória. Então a esperança escatológica é a salvação futura que nós vivemos hoje por causa da cruz de Jesus. Então aquela esperança futura que parece distante no tempo, no Cronos, ela é trazida no Kairos de Deus, hoje, aqui, agora, em nossos corações. Nós já vivemos a salvação em Cristo Jesus hoje. Estamos aguardando apenas a consumação plena em Cristo Jesus. Então, guarde esse ponto. Espere o futuro, promessa de Deus. Deus prometeu caminho no deserto. Deus prometeu água na escassez. E não é somente uma questão ali literal, de que o caminho é da Babilônia de volta para a Palestina, embora seja também, num primeiro momento, literal. Mas é um caminho também espiritual. Cristo Jesus é o único caminho para aqueles que estão no deserto das suas almas. Cristo Jesus é a água viva, que mata a sede do nosso interior, que nos sustenta, que nos sacia, não mais para nós vivermos no passado, mas sim seguir a direção de um futuro bom e de esperança que Ele prometeu. Não viva no passado, aprenda com o passado. Viva o presente, dádiva de Deus, e espere o futuro, promessa de Deus. Então, com o passado, o que você faz? Você não vive mais. Com o presente, o que você faz com o presente? Você vive em Cristo Jesus. E o que você faz com o futuro? Você espera, na mais absoluta certeza de que Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Porque Ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que sustenta. Então eu quero concluir essa mensagem. Não apenas a conclusão dessa mensagem, mas eu vou arriscar a conclusão de toda a série de mensagens. Superar é preciso. Para te dizer algo muito importante e sério. Que a gente tem que lidar com honestidade. Você não pode mudar o seu passado. Eu tenho que dizer isso para você. Infelizmente não tem como mudar o passado. Já foi. Foi feito. Foi dito. Foi realizado. Então você disse algo que não deveria ter dito e quebrou uma amizade. Aconteceu. Você traiu alguém muito importante e tudo se desmoronou. Aconteceu. Algo aconteceu com você. Você não tinha culpa nenhuma. Foi uma tragédia. Tragédias das tragédias. Como a gente vê, por exemplo, um abuso sexual e físico na infância. Ou você perdeu o seu casamento e foi lá no passado. Ou ainda você era uma jovem imatura, que não tinha dimensão, não conhecia Cristo Jesus. Então, de repente, você se viu perdida, sozinha, sem orientação, sem conselho, e de repente grávida, e você decidiu abortar, e hoje você se arrepende de coração, e o meu coração se parte com o seu, diante do seu arrependimento pelos erros do passado. Não tem como mudar o passado, mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, é que você não pode mudar o passado, mas o poder de Cristo Jesus que está em você, transforma o seu presente e modela o teu futuro.
Essa é a grande verdade. Cristo Jesus transforma as nossas vidas hoje e modela os nossos futuros. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, você não percebe? Não sou eu, o pastor Laci, que está dizendo isso para você, é a palavra de Deus. Veja, você não é aquela jovem do passado, você não é aquele jovem do passado, você não é identificado, a sua identidade não está moldada no seu fracasso lá atrás, você é nova criatura em Cristo Jesus. Veja, Deus está falando, eu estou fazendo algo novo em seu coração. Perceba, o poder de Cristo é maior que todo o seu fracasso. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus, que nos lava, que nos purifica e que nos faz filhos e filhas amados e amadas de Deus. Então, de uma vez por todas, esqueça o passado. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Viva Cristo Jesus. Superar é preciso. E nós superamos no amor e na graça de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Uma lição prática de vida para você levar para sua casa, para você praticar. Só lembrando, todo domingo a gente tem esse slide, você tira a foto, você anota, você guarda da maneira que você preferir, mas eu quero frisar que é uma lição prática de vida, você tem que praticar, tá? Só o básico, você pratica durante a semana, não é só para tirar foto e ficar lá no seu celular, e nem só para ficar no seu caderno de anotações. Durante a semana, ore. Você vai orar especificamente para que Deus te liberte da prisão do passado. Tem coisas que são processuais, tem lembranças que machucam, tem fracassos que nos perseguem. Você vai orar a Deus pedindo libertação. Concentre-se em viver Cristo no presente e descanse no futuro glorioso que Deus tem para você. Você precisa fazer um exercício na sua mente e na sua ação. Você não vai viver no passado. Esquece o que aconteceu em 95. Esquece o que aconteceu no seu primeiro casamento. Esquece o que você disse lá atrás, que você se arrependeu, que você confessou, que você foi perdoado por Deus. Viva o presente. Viva o que Deus tem para você hoje. A graça de Deus nos liberta dos fracassos passados. Olhe para Cristo, pois superar é preciso. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Santo Eterno Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela Tua graça, que superabundou nas nossas vidas, diante dos nossos fracassos, diante do nosso pecado, diante dos nossos erros, das nossas vergonhas, constrangimentos. Ó Deus, nós confessamos aqui diante do Senhor, na Tua presença aqui, no corpo, na família, no reino de amigos reunidos em Teu nome, que nós sim reconhecemos que somos miseráveis pecadores, que somos falhos e dependentes do Teu perdão e do Teu amor. Ao mesmo tempo, Deus, nós nos apropriamos do perdão que está em Cristo Jesus, aquele que morreu no nosso lugar, nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino de amor. Nós temos a mais absoluta certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não porque isso seja uma frase dita por alguém, mas porque isso é a Tua palavra registrada nas Sagradas Escrituras. E por isso nós podemos viver o novo. Eis que o passado ficou para trás. Nós vivemos o presente, porque o nosso viver é Cristo Jesus. O nosso futuro está nas Tuas poderosas mãos. E se está nas Tuas poderosas mãos, nós não precisamos temer. Nós já superamos todo fracasso, nós já superamos todo pecado, nós já superamos toda condenação, não por nós, mas porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, porque a nossa identidade agora não está mais no pecado. Livra-nos, ó Deus, das ciladas do inimigo, livra-nos, ó Deus, dos sussurros do diabo tentando nos aprisionar no retrovisor das nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos
quando geramos culpa em nós, quando nos auto-boicotamos, quando nós alimentamos uma culpa, e nos faça entender, através do Teu Santo Espírito, que a culpa não vem do Senhor, pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vivemos a graça de Jesus, a restauração de Jesus, como filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Obrigado pela nova oportunidade de vida que o Senhor dá aos nossos corações. Nos ajuda a perceber o novo brotando, o novo surgindo, a novidade de vida, para que a gente aprenda com os erros do passado, para que o passado não mais nos persiga, mas que seja um testemunho de que hoje nós somos transformados pelo Teu amor. Hoje nós não somos mais assassinos, não somos mais adúlteros, não somos mais pecadores, nós somos santos, separados pelo Senhor, para viver um caminho de santidade, onde é claro, não há perfeição ainda até a volta de Cristo Jesus, mas há perdão, há o novo, há a transformação, há a restauração. Obrigado por isso. Fortalece cada coração aqui, Deus, que através do Teu Santo Espírito, cada pessoa saia daqui dessa manhã, entendendo que superar é preciso. Toda superação é possível através do sangue de Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Obrigado por essa certeza. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo a todos vocês.